Eu iniciei minha carreira como professora há 16 anos. Eu comecei muito nova e eu comecei ministrando aulas para alunos do 10º período, já quase formando, com uma matéria muito complexa, procedimentos especiais. Meus alunos e eu tínhamos praticamente a mesma idade. Talvez esse tenha sido um dos maiores desafios da minha vida como professora, e eu consegui. Mesmo com idades tão próximas, adquiri um respeito e admiração que eu nunca irei esquecer. O conhecimento, a dedicação, a postura são respeitados. Eu sempre estudei muito, exageradamente. Eu estudava 11 horas por dia. Meus pais, eles entravam no meu quarto todos os dias e diziam: Mariane, sai desse quarto um pouco. Mas eu já sabia o que eu queria. E para realizar o que eu queria, todas aquelas renúncias e horas estudando seriam necessárias. Eu queria ser advogada e queria ser professora. E para assumir essa responsabilidade de ensinar, além do amor que é fundamental, você tem que ter um conhecimento além do necessário. É uma profissão que nos exige um eterno estudo. Eu queria fazer minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, PhD e meu pós-doutorado. Eu já sabia e fiz. Mesmo em um país em que historicamente o acesso à educação é tão complexo, eu fiz. E tenho sim orgulho de dizer que quando fiz meu estágio de doutoramento na Universidade de Paris, em Sorbonne, fui com auxílio de bolsa de fundação de fomento. Queria mostrar que é possível sim, para todas as pessoas que falavam que era apenas para quem tinha dinheiro. Eu estudei mais ainda para estudar fora com bolsa. Nunca gastei nada para estudar na França. Eu sou de Anápolis. Eu estudei nos mesmos bancos que vocês estudam hoje. Tinha o mesmo sonho que vocês. Ouvi milhares de vezes: Mari, você não vai conseguir. Essas coisas não acontecem para quem está no interior. Esquece isso. E eu só pensava: claro que podem acontecer. Somos apenas pessoas que moram em cidades diferentes. Quem define o que podemos somos nós. Foi onde eu vi que exatamente por ser do interior, alguém tinha que enfrentar e mostrar a nossa força. Que Anápolis pode sim ir longe. Que é possível sim chegar em uma universidade fora do país e dizer: eu sou de uma cidade linda e alegre que se chama Anápolis e um estado forte que fica bem no meio do Brasil. Eu estou aqui pelo meu doutorado, porque minha carreira é a de professora. Era o que eu sempre falava. E eu fiz. E eu voltei para nossa cidade para ensinar tudo aquilo que eu aprendi e aprendo até hoje. Eu sou professora, fui, fiz e voltei. Graças a Deus. E há 16 anos, não há um único dia que eu não estou em uma sala de aula, ou em uma palestra, ou em um evento, ou em um curso. Porque eu quis isso lá atrás. Ser professor enquanto eu tiver vida. Olá, meu nome é Ângelo Fragelli, sou delegado de polícia no estado de Santa Catarina e ex-aluno da professora Mariane Stivel. Me lembro bem, há praticamente 17, 18 anos atrás, quando eu estava na faculdade de Direito, quando um belo dia uma moça, uma menina, entrou para nos dar aula de processo civil, né? E todos ficamos muito impressionados com o fato de uma menina, praticamente uma moça tão jovem, ter tanto conhecimento sobre a matéria que estava sendo lecionada. Então, em tão pouco tempo ali de ministração de aulas, nós já entendíamos ali que estávamos diante de uma pessoa realmente diferenciada, uma pessoa que tinha completo domínio da matéria. Tanto que, nos anos que se passaram, a professora Mariane chegou a fazer doutorado, mestrado, doutorado, inclusive fora do país, e hoje é uma referência mesmo na área em que atua, né? Então é um grande prazer para mim ter tido uma pessoa como ela como professora, né? Acredito que todos os professores são importantes, né? E acredito que hoje estou aqui na posição que estou, também sou professor universitário, sou professor da Academia da Polícia Civil de Santa Catarina, professor em diversos outros locais, justamente pela contribuição que certamente a professora nos deu. Então fica aí o meu grande abraço e consideração. Bom, eu realmente sempre assumi compromissos muito novos. Como eu disse, com 23 anos de idade, eu já estava dentro de uma sala de aula de um ensino superior do curso de Direito como professora. Além disso, já era advogada e já estava começando a minha experiência no serviço público aqui em Anápolis. Eu fui responsável pelo jurídico do meio ambiente aqui por 4 anos. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar até com a elaboração de várias leis para serem encaminhadas para o Legislativo. E cito aqui uma como exemplo que participei ativamente, que foi a criação
do CONCIDAD, do Conselho Municipal da cidade de Anápolis. Eu participei da elaboração dessa lei. E ao mesmo tempo, com tantas atividades, e mesmo tão nova, já trabalhando com elaboração de leis, eu sempre quis ser professora pesquisadora, mas sabia que para ser uma professora pesquisadora eu teria que construir uma carreira acadêmica. Eu não poderia ficar apenas no âmbito da graduação, e eu sempre falo isso para os meus alunos. Isso aqui é só o início da vida de vocês. E assim eu comecei, fiz a minha pós-graduação em Direito Público, fiz o meu mestrado em Direito, com enfoque em políticas públicas, e aí eu enfrentei um dos maiores desafios da minha vida, o doutorado. Eu me preparei porque eu queria um doutorado que tratasse da área do direito internacional. E eu só me chamou a atenção porque eu não encontrava doutores em direito. E o que mais me desafiou foi porque eu ouvi muitas vozes chegando para mim e dizendo: Mari, professora Mari ou Mariane, amiga, esquece isso, não mexe com isso não, isso é só para quem já está lá, ou para quem já é milionário, ou para quem tem condições. Gente, é claro que não. É perfeitamente possível isso. E eu sempre quis fazer aquele doutorado que nós chamamos de doutorado sanduíche, que parte é no Brasil e que parte é em outro país. E eu sempre quis estudar na França. Eu sempre quis receber parte da orientação, da educação francesa. E eu enfrentei os maiores desafios. Fui em quem sabia os caminhos, conversei, tive pessoas maravilhosas que passaram pelo meu caminho, que me incentivaram também, e ouvi apenas essas vozes. A de Deus, a minha, o meu coração, e dessas pessoas que me impulsionaram para poder realizar o meu sonho. Mariane, você vai ter que fazer 3 idiomas e estudar, então nós vamos estudar 3 idiomas. E assim eu comecei minha jornada. Fiz o processo seletivo, fui aprovada, fiz o processo seletivo para poder estudar na Universidade de Paris, fazer o meu estágio doutoral na Universidade de Paris, fui aprovada, consegui passar por quase todos os tribunais internacionais durante o estágio de doutoramento, inclusive no Parlamento Europeu, trabalhei com a elaboração de leis da União Europeia. Quando eu me vi dentro do hemiciclo do Parlamento Europeu, eu acho que também foi um dos momentos mais importantes da minha vida. É uma pena eu ter tão pouco tempo para poder compartilhar com vocês toda a experiência que eu tenho com a Mariane. Trabalhei com ela no Núcleo de Pesquisa de Direito, trabalhei com ela também no escritório, sei da integridade e da moral que ela tem. Sei também das capacidades de gerir tempo e recursos que a Mariane tem. Para a nossa cidade é algo muito importante. Chegou a nossa hora de retribuir a ela todo esse carinho e dedicação. Muito obrigado, Mariane. Eu concluí meu doutorado em junho de 2017, no Brasil. E em agosto eu fui para Paris, para a Universidade de Paris, e também concluí o meu estágio de doutoramento lá. E quando eu retornei, eu até fiquei meio perdida e foi a hora que eu pensei, agora é hora de colocar isso em prática. Eu quero dar aulas, eu quero ensinar o que eu aprendi, eu quero escrever. E comecei a escrever e publicar em revistas, artigos em revistas científicas. E comecei a escrever livros. Hoje eu tenho 6 ou 7 livros publicados e organizados. Mas o que mais me chamou a atenção, analisando tudo isso que eu já escrevi, e eu queria até mostrar para vocês, foi que o meu primeiro livro, olha o título, O Federalismo Brasileiro e a Autonomia Legislativa dos Municípios. O primeiro livro que eu publiquei foi sobre a atividade legislativa dos municípios. E naquele momento eu não tinha nenhuma previsão do que viria. Por que eu publiquei esse livro? Porque eu tenho experiência na Câmara Municipal. Eu fiquei 4 anos no jurídico, elaborando leis constantemente, relatando processos constantemente, participando de reuniões de comissões constantemente. Eu tenho experiência dentro da Câmara, eu passei 4 anos ali dentro. Posso citar uma das leis que eu escrevi, porque uma vereadora muito querida, amiga, me pediu: Mariane, eu quero essa lei, você pode escrever essa lei para mim? Fiz as pesquisas e escrevi essa lei, que é a Lei da Acessibilidade de Anápolis. A redação ela é minha, fui eu que escrevi. E é só um exemplo, porque eu passei 4 anos trabalhando no Legislativo. Eu tenho experiência e eu sei do que eu estou dizendo. Sei do serviço que é feito dentro do Poder Legislativo. Só que eu tive que deixar, eu fiquei por 8 anos
no executivo e no legislativo, trabalhando diariamente com a construção de leis, com a concretização de políticas públicas, enfim, 8 anos de dedicação, e eu tive que deixar para poder fazer o doutorado. Foi uma dor terrível, porque eu gostava muito desse trabalho. Então, eu já era professora, tinha essas atividades, mas o doutorado nos exige muito. Então, eu tinha que me dedicar a esse doutorado e sabendo que eu retornaria mais capacitada, com mais experiência, mais maturidade, para poder assumir outras coisas e novas coisas, que é o que eu estou fazendo agora. Bom, terminei o doutorado, e assim que eu terminei esse doutorado, eu pensei, gente, mas eu já fiz o doutorado, o PhD, o famoso PhD, fiz o PhD, está faltando alguma coisa aqui. E aí eu pensei, eu vou descansar, mas agora eu não vou mais descansar. Eu vou começar um pós-doutorado. E comecei um pós-doutorado. Fiquei mais 2 anos fazendo esse pós-doutoramento e terminei também o pós-doutorado. Acredito que não tenha mais nada aqui em termos de crescimento acadêmico, mas existe muita coisa em termos de estudo, porque temos que ter a humildade, que não importa quantos títulos nós temos, não importa quanta experiência nós temos, o que importa é que temos que ter a humildade de que sempre temos que buscar o conhecimento, que temos que estudar todos os dias. E eu até mando essa mensagem para os meus alunos. Parece que não tem fim? Não tem fim. O conhecimento ele é infinito. É essa mensagem que eu trago para vocês. O conhecimento ele é infinito. Talvez um dos meus últimos desafios e mais recentes tenha sido o processo seletivo para ser pesquisadora de um núcleo de pesquisa da Universidade de São Paulo, onde eu fui aprovada no ano passado, no ano de 2019, e desde então sou pesquisadora do NET, da Universidade de São Paulo, da USP, onde desenvolvemos várias pesquisas envolvendo aí o cenário internacional. Eu fui aluna da professora Mariane no 3º ou 4º período da faculdade, e ela ensinou coisas muito além da disciplina de Direitos Humanos. Eu aprendi com ela sobre determinação, sobre força de vontade, sobre senso de justiça, sobre empoderamento feminino. E ela mostrou também que para chegar onde ela chegou hoje, não foi preciso pisar em ninguém, apesar de matar um dragão por dia. Mas tudo isso pela educação. E, professora Mariane, você tem a minha admiração. Sempre me perguntam, Mariane, por que ser professora? Porque, na minha opinião, ser professor é a maneira mais nobre de existir, está ligada à existência. Porque, além do conhecimento, eu posso ajudar os meus alunos a lidarem com a sua própria humanidade. A professora Mariane tem um dom. Ela consegue fazer o assunto mais chato, tipo a composição dos órgãos da ONU, ficarem interessantes. E isso só com o pincel e o quadro. Isso não é porque ela é uma professora pesquisadora renomada, mas porque ela dá aula com amor. Ela dá aula porque ela ama lecionar e é por isso que nós estamos com ela. Por que ser professora? Porque nós podemos construir o futuro todos os dias. Oi, meu nome é Caroline. Eu estou gravando esse vídeo para dizer quem é a Mariane como professora. A Mariane é uma professora incrível, atenciosa e muito competente. A professora Mariane também tem dado uma atenção maior para as pessoas que têm deficiência física e outro tipo de deficiência. Quando ela trabalhou na Câmara Municipal aqui de Anápolis, ela foi responsável pela Lei 3.387, a Lei da Acessibilidade daqui de Anápolis, onde ela representa a gente, né, na acessibilidade. Então eu me sinto representada por ela. Por que ser professora? Porque eu posso ajudar os meus alunos a encontrarem um lugar no mundo. Porque é onde eu vejo esperança. A Mariane é alguém que nos ensina e nos inspira a aprender. Ela tem currículo, tem conhecimento e tem reputação. Além disso, ela é professora, doutora, escritora, pesquisadora e entre outras coisas. Ela defende direitos fundamentais básicos
e sempre está disposta a ajudar os seus alunos e os seus ex-alunos. É por esse e outros motivos que eu acredito e estou com a Mariane. Por que ser professora? Porque ser professora nos ensina a importância de sermos humildes, sem perder a consciência da nossa força. Sim, humildade. Nós temos que ter a humildade de que não importa o quanto sabemos, só é um bom professor quem é um bom aprendente. Bom, acho que todos viram até agora que a minha vida realmente gira em torno da educação. É uma história que ainda está sendo construída. Às vezes temos que pensar em como queremos ser lembrados, que contribuição eu posso deixar. E deixar uma herança de conhecimento, isso é grandioso demais para uma pessoa. Nosso legislativo em Anápolis pode fazer muito pela educação. E quero colocar essa pauta no mais alto destaque sempre, porque o legislativo pode e vai fazer o que deve ser feito pela educação em Anápolis. Hoje eu estou preparada de todas as formas para essa luta. Digo isso a todos os professores, seja da rede pública ou privada. Lutamos com a mesma espada, que é o nosso pincel, o nosso giz e o nosso conhecimento. Por que ser professora? Porque eu amo. E é onde eu sou absolutamente feliz, mesmo com tantas dificuldades na educação. É ali que estão toda a esperança e todo o amor.